Queridos, eu quero compartilhar com vocês um tema absolutamente importante, que é o burnout, e conversar um pouquinho de como aconselhar. Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, também eu não sou psicoterapeuta. Então, o objetivo desse bate-papo, dessa conversa, é só dar um pontapé inicial nesse assunto, torná-lo talvez um pouco mais conhecido para você e de forma que você possa lidar melhor com isso no seu dia a dia. Esse é um problema que tem atacado e estado presente na vida da igreja, se você for pastor, na sua própria família, muitas vezes. Esse é um problema, uma síndrome que tem estado presente constantemente no trabalho. Então, nós como capelães empresariais e também nós como pastores, vez por outra, vamos ter que enfrentar alguns casos de síndrome de burnout. Então, eu quero convidar você a examinar um pouquinho, a aprender um pouquinho mais sobre o assunto, a dar esses primeiros passos, ok? Eu quero primeiro pensar, como introdução, pensar no trabalho. Nós sabemos que o trabalho é uma atividade que pode ocupar praticamente grande parte do nosso dia, senão muitas vezes as pessoas ocupam 16, 18 horas, né, do dia com o trabalho. Pessoas ficam mais tempo trabalhando do que muitas vezes em casa. E nem sempre o trabalho de uma pessoa vai satisfazer essa pessoa. Nem sempre o trabalho vai ser algo que traz contentamento. Muitas vezes o trabalho pode causar problemas de insatisfação e até mesmo exaustão. Nós sabemos que foi Deus quem criou o trabalho. Nós sabemos que foi Deus quem deu esta bênção ao homem. É certo que eu costumo brincar que Deus colocou o homem como gerente lá no paraíso, e por causa do seu pecado o homem acabou sendo peão. Ele ia só administrar, ele acabou tendo que fazer muitas outras coisas que ele não deveria fazer. Então, com isso eu não quero afirmar que o trabalho é ruim. Pelo contrário, eu quero afirmar que o trabalho é bom e que Deus fez e fez tudo muito bom. Mas certamente nós temos problemas em nosso ambiente de trabalho. E esses problemas muitas vezes desencadeiam algumas reações e mexem com as nossas emoções. E, literalmente, nós vivemos uma época em que a competitividade, a entrada de novas tecnologias, a rapidez de informações, isso gera um desgaste físico tremendo e acaba trazendo consequências emocionais para quem está engajado no trabalho. Aqueles que trabalham em home office sabe que o desgaste às vezes é até maior, porque eles se envolvem profundamente com o trabalho dentro das suas próprias casas, sem poder separar isso. Para nós, pastores, que não estávamos acostumados, pelo menos muitos de nós, acostumados a trabalhar no ambiente virtual, por exemplo, tivemos que aprender rapidamente a respeito de edição de vídeo, de transmissão de cultos online, de mensagens online, de estudos online. Isso tudo causou um grande desgaste e isso tudo fez com que nós tivéssemos que correr um pouco mais. No mercado de trabalho normal, do dia a dia, não é diferente. Todas estas demandas têm trazido dificuldades e questões emocionais. Então, por essa causa, as exigências das organizações, essas novas exigências, essas novas competências,
esta competitividade, este mercado global e a introdução de novas tecnologias tem feito com que pessoas precisem cada vez dar mais de si. Pessoas precisem cada vez trabalhar mais. E como resultado de toda esta pressão, surgem doenças emocionais. No caso, nós não estaremos falando de uma doença propriamente dita, mas estaremos falando de uma síndrome, e no nosso caso, a síndrome de burnout. Vamos conceituar um pouquinho essa síndrome, e você vai acompanhando aí com os slides. Em primeiro lugar, burnout é uma palavra inglesa, utilizada para se referir a algo que deixou de funcionar por exaustão. Algo que não teve mais condição de funcionar. Um tempo atrás, eu precisei trocar uma boia de caixa d'água do prédio onde eu era síndico. E quando o bombeiro chegou lá, ele olhou e eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a boia estragou porque trabalhou até exaustão. O movimento de sobe e desce, o movimento trouxe exaustão ao cabo, plástico, né, ali, e acabou quebrando, e ele disse, foi por exaustão. Burnout é um pouco disso. Nós representamos, você verá no slide, nós representamos aí como um palitinho de fósforo que começa a queimar, até estar totalmente sem nenhuma utilidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o conceito da palavra em si. Em segundo lugar, eu quero te dizer que burnout não é um tipo de depressão. Não é um tipo de depressão. É um processo que desenvolve características de interação com o ambiente do trabalho. Burnout está ligado diretamente ao ambiente do trabalho e também a algumas características pessoais. Existem pessoas mais tendentes ao burnout? Sim. Pessoas mais perfeccionistas. Normalmente essas pessoas podem ou têm uma tendência a ter essa síndrome mais do que outras pessoas. O burnout atinge principalmente pessoas que estão voltadas à oferta do cuidado e do serviço de outras pessoas e que frequentemente enfrentam situações em que elas precisam se colocar no lugar do outro. É interessante que há anos atrás a gente percebia que o serviço ou o trabalho que buscava estar com outras pessoas ou ajudar outras pessoas era considerado nobre. E ainda não tenhamos dúvida disso. Porém, esquecia-se de que estas pessoas estavam sujeitas a grandes cargas emocionais. E hoje em dia tem se dado um pouco mais de atenção a pessoas que lidam com pessoas, a pessoas que trabalham com pessoas. Que tipo de profissão pode estar envolvida nisso? Por exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores, policiais, bombeiros, pastores, pessoas que estejam ligadas a outras pessoas e trabalhando com outras pessoas. Algo importante de nós falarmos é que esta ainda é uma síndrome de burnout, ainda é uma síndrome desconhecida. As pessoas ainda não entenderam o que é o burnout. E, infelizmente, até mesmo consultores de RH, ou diretores de RH, ou funcionários de RH, não compreendem isso. Alguns médicos não têm a habilidade ou não foram treinados para identificar esta questão. Mas o fato é que isso existe e o fato é que isso está atingindo várias pessoas nas empresas de todo o mundo e nas empresas do nosso país. Quais são os sintomas associados ao burnout? Bom, em primeiro lugar, nós temos ali sintomas físicos, né? Fadiga constante,
dores musculares, desânimo, distúrbios no sono, muitas e muitas vezes, distúrbios respiratórios, cefaleias, dores de cabeça, enxaquecas, perturbações intestinais, questões sérias de imunidade, transtornos cardiovasculares que podem mexer com a pressão tanto para cima quanto para baixo, disfunções sexuais nos homens e alterações menstruais nas mulheres. Esses são alguns sintomas físicos que nós vamos observar no burnout. Sintomas psíquicos, por exemplo, falta de atenção, falta de concentração, alteração de humor, muitas vezes solidão, se separa de outras pessoas, impotência para fazer as coisas, dificuldade de autoaceitação, baixa estima, desânimo, e tudo isso leva à desconfiança e pode levar à paranoia e também até se associar com depressão. O terceiro sintoma é um sintoma comportamental. Você vai perceber que a pessoa que está com a síndrome de burnout, ela vai ter alguns comportamentos diferentes do normal. Por exemplo, ela vai negligenciar muita coisa. Ela vai ter dúvidas excessivas que ela não tinha antes. Vai se irritar profundamente em situações que ela não se irritaria. Vai ter um aumento, uma intensidade de agressividade. Essa pessoa vai ter um aumento, provavelmente vai ter um aumento de consumo de substâncias. Alguns que não consumiam passam a consumir, por exemplo, álcool ou fumar ou algum tipo de droga para compensar e atenuar esses sistemas comportamentais. Esta pessoa também pode se sentir desinteressada pelo trabalho, inclusive com ímpetos de abandono do seu posto de trabalho. Ironia, cinismo. Essa pessoa pode ter alguns episódios e desejos de suicídio. Sintomas defensivos. Tendência ao isolamento. Não quer ficar perto de outras pessoas. Perda do interesse pelo trabalho. Abandono completo do trabalho. Não só o ímpeto de abandono, mas abandono completo do trabalho. Muito cinismo, muita ironia, muita agressividade. Isso tudo a pessoa está fazendo para se defender. Ela acha que ela precisa se defender. Objetivamente, esses efeitos vão interferir na vida do indivíduo. Esses problemas, ou esses efeitos, vão interferir diretamente na produtividade da empresa. Vão interferir no lucro da empresa. Vão interferir, de certa forma, na imagem da empresa. Imagine um funcionário com todo esse desgaste físico e psicológico, atendendo um cliente de alta importância, onde ele vai simplesmente destratar esse cliente. E a empresa pode ter problemas grandiosos por causa da síndrome de burnout. Perder muito dinheiro. A empresa precisa muitas vezes afastar esse funcionário, treinar novos funcionários, capacitar outras pessoas e ainda correr atrás de algum problema que a pessoa com síndrome de burnout acabou cometendo. Bom, como normalmente a síndrome se instala? Não é do dia para a noite. Isso vai ocorrer progressivamente. E vai trabalhando na mente, no próprio físico do trabalhador, do indivíduo, de forma lenta e progressiva. Alguns momentos podem nos ajudar a distinguir o que está acontecendo ou a manifestação dessa síndrome. Em primeiro lugar, quando as demandas de trabalho são maiores que os recursos materiais humanos.
Não é raro nós vemos empresas que entregam uma quantidade de trabalho para determinada pessoa, mas não provém recursos para que eles possam desenvolver bem o trabalho para o qual eles estão sendo chamados ou desafiados. Essas pessoas ficam com recursos limitados e com responsabilidades tremendas, trazendo assim um desgaste ou um estresse laboral muito grande para esta pessoa. Em segundo lugar, evidencia-se o esforço do indivíduo para se adaptar e produzir uma resposta a esse desajuste percebido. Aqui, quando ele começa a se esforçar, quando ele começa a trabalhar demasiadamente e doar mais do que ele pode, aqui nós já começamos a verificar alguns sinais de fadiga, de estresse, de irritabilidade, de ansiedade. Em terceiro lugar, nós podemos ver que ocorre o enfrentamento defensivo. Ou seja, o sujeito agora, ele começa a produzir uma série de atitudes e condutas com a finalidade de se defender das tensões que ele está experimentando, do clima de trabalho que ele está experimentando, e aí é onde ocorrem aqueles comportamentos de distanciamento emocional, onde ocorrem aqueles comportamentos de retirada, muitas vezes, do trabalho, de irritabilidade, de cinismo e muitas vezes de rigidez para com todos que se aproximam dele. Como prevenir o burnout? Quais são as formas de prevenção? O que as empresas podem fazer e nós, como capelães, como nós podemos ajudar as pessoas ou as empresas que nós estamos ligados a ela a trabalhar esta questão, ou pelo menos a atenuar esta questão, mas sempre com o objetivo de acabar com tudo isso. Primeira coisa, redefinição e organização dos processos de trabalho. Isto é de grande importância. Se não houver uma redefinição, se não houver uma reorganização daquilo que a pessoa acometida pela síndrome de burnout está sofrendo, está passando, ela vai piorar. O ambiente não melhorando, a pessoa não tende a melhorar. Em segundo lugar, percepção do significado do trabalho. É mostrar para o trabalhador, é mostrar para aquele que está engajado em uma tarefa, o quanto ele é responsável por aquilo, mas mostrar sem fazê-lo, ou sem coagir essa pessoa. Mostrar que há uma responsabilidade, mas que ele é alguém importante para aquela tarefa, para aquele serviço. Trabalhar com normas que não sejam normas excessivamente rígidas, para que a pessoa possa desenvolver bem o seu trabalho, sem sentir esta opressão, vamos dizer assim, sem sentir esta pressão toda sobre os seus ombros. Em terceiro lugar, de forma geral, para se combater a síndrome de burnout, a principal estratégia é enfatizar os valores humanos, a promoção dos valores humanos no ambiente de trabalho. Essa estratégia vai fazer com que o funcionário se sinta bem, vai fazer com que o funcionário se sinta mais tranquilo para trabalhar, com que o funcionário se sinta mais realizado no seu próprio trabalho. E por último, trabalhar a cultura da organização para que favoreça a execução de medidas preventivas de estresse crônico. A síndrome de burnout pode ser evitada, sim, pode ser evitada, desde que a cultura da empresa passe por transformações. Desde que a empresa reconheça que esse é um problema, reconheça que esta é uma realidade no mercado de trabalho e que ela adapte as suas operações
de forma que isso não cause nenhum tipo de impacto emocional que possa trazer ou piorar a síndrome de burnout nas pessoas. Trazer um ressignificado de trabalho e da função de cada funcionário é algo bastante importante aí. Bom, vocês já perceberam a gravidade do assunto. Vocês já perceberam o quanto esse assunto incomoda a cada um e a cada empresa no nosso país. Eu quero falar rapidamente sobre a gravidade desse assunto. Primeiro, reafirmar, sim, é um grave problema de saúde pública. É um grave problema de saúde pública. Em uma reportagem do jornal da Band, no dia 24/8, agora, 24/8/2022, foi informado que 1 em cada 4 empresas afastam funcionários devido à síndrome de burnout. 1 em cada 4 empresas afastam funcionários. Por causa da síndrome e por causa da importância que a síndrome ganhou, o próprio governo federal começou a ter algumas estratégias, e já vou falar de uma lei que existe em função disso, e começou a divulgar um pouco mais esta síndrome no meio das empresas, principalmente para as partes de RH e também no próprio sistema de saúde do SUS, né? E alguns médicos de trabalho, ou do trabalho. E por conta disso, você vai ver aí no slide, eu não vou ler todo o decreto, existe o decreto 3048, de 6 de maio de 1999, ou seja, é uma preocupação que já existia há anos atrás, quando isso começou a aproximar-se do nosso país, né? E aonde trabalha alguns agentes patogênicos e causadores de doenças profissionais, e entre eles cita a síndrome de burnout, ou cita a sensação de estar totalmente acabado. Então, o decreto 3048 cuida destas questões. Vamos avançar mais um pouquinho. Qual o tratamento recomendado para a síndrome de burnout? Em primeiro lugar, então, a psicoterapia. Eu sei que algumas pessoas têm problemas com psicólogos, com psiquiatras, psicoterapeutas, mas, de uma forma geral, eles têm sido utilizados e têm ajudado bastante no tratamento da síndrome de burnout. Então, vale a pena pensar nesse tratamento, e eu estou falando de tratamentos usuais. Eu não estou exatamente recomendando que sejam esses os tratamentos, mas os tratamentos usuais eu vou colocar para vocês. Estão listados aí no nosso slide. Então, psicoterapia em primeiro lugar. Segundo lugar, reeducação em relação à forma de trabalhar. Você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, você vai chegar no mesmo lugar. É preciso haver mudança. É preciso haver uma reeducação. É preciso haver uma melhora na forma de se trabalhar. Isso é absolutamente necessário. Continuar trabalhando do mesmo jeito vai levar ao estresse laboral, vai levar à síndrome de burnout. Então é preciso mudar, reestruturar o ambiente de trabalho. Em terceiro lugar, medicamentos podem ser úteis em alguns casos. Existem situações, queridos, que não adianta só o trabalho psicoterapêutico. Existem algumas situações que poderá haver a necessidade de um psiquiatra, e esse psiquiatra vai precisar passar alguns medicamentos. Eu me lembro de um caso de um amigo de trabalho, quando eu trabalhava na iniciativa privada, que provavelmente, naquela época, foi identificado como depressão, etc. Provavelmente hoje o diagnóstico seria síndrome de burnout tranquilamente. O que aconteceu? Só vou resumir o caso.
Essa pessoa estava num estresse tremendo, numa carga de trabalho muito grande, e ele simplesmente, vamos dizer assim, queimou tudo que ele tinha que queimar. Um belo dia, esse moço passa em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal com o carro da empresa, com o pneu furado, saindo fumaça, quase pegando fogo, e a cerca de 120 km por hora. A polícia correu, alcançou, verificou que ele estava, além de estar fumando naquele momento, ele estava com várias garrafas ali de bebidas, e ele vinha consumindo aquilo. Imediatamente ele foi parado, foi internado pela empresa e infelizmente não se recuperou, mais tarde acabou sendo demitido. A empresa envidou todos os esforços com internação, com medicamentos, mas ainda assim não houve a possibilidade. Então existem momentos e existem situações que haverá a necessidade de um tratamento com medicamentos, talvez em casos mais extremos de internação. Em quarto lugar, adotar um estilo de vida saudável. Sabe, a gente vive falando isso. Ter uma alimentação melhor, ter atividades físicas, usar o mínimo de redes sociais. Por incrível que pareça, redes sociais muitas vezes atrapalham a vida da pessoa. Adotar o estilo de vida de forma que ele te dê possibilidades de ter boas noites de sono. Se abster, de preferência, se abster do uso de álcool, do uso de cigarro, ou qualquer outro tipo de droga. Ter algum tipo de hobby, ter algum tipo de exercício. Tentar trabalhar esta questão. Hábitos necessitam e precisam ser mudados. Este é um tratamento recomendado de uma forma geral. Como aconselhar alguém com burnout? Finalmente chegamos aqui nesse ponto. Eu sei que você pode dizer assim, mas o tema era burnout, como aconselhar. Só que eu precisava trabalhar com você uma base mínima de conhecimento do que é a síndrome de burnout, para que a gente chegue agora nesse estágio, para que a gente fale um pouquinho sobre o aconselhamento. Então, veja bem, em primeiro lugar, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Sabe, nós que trabalhamos com pessoas, nós que nos envolvemos com questões emocionais de outras pessoas, precisamos ter o nosso coração bem estabilizado, precisamos ter o nosso coração bem tranquilo e precisamos estar bem conosco mesmos para que possamos tratar outras pessoas. Caso contrário, nós estaremos adquirindo as doenças emocionais ou as síndromes emocionais ou os desgastes emocionais daquelas pessoas que nós iremos aconselhar. Então, em primeiro lugar, cuide do seu coração, você precisa estar bem. E nesse sentido, eu quero recomendar para você 2 livros e um artigo para que você leia. O livro é uma obra bem famosa, best-seller, é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. O autor, lá no capítulo 7, ele vai enfatizar algo. Ele vai enfatizar a importância do tempo dedicado à renovação. Nós precisamos desse tempo. O livro, de uma forma geral, vai ajudar em outras áreas, mas esse capítulo 7, ele vai chamar você a uma renovação, a uma busca por qualidade de vida, para que você tenha condição de aconselhar outras pessoas. Outro livro que eu acho importante é Aprenda a Dizer Não. Gente, muitas vezes nós nos enchemos de atividades excessivas e que vão desgastando o nosso físico e o nosso emocional. O livro Aprenda a Dizer Não, do Mundo Cristão, de Greg Coutsona, ele é um livro bastante útil. Nós precisamos aprender a dizer não, eu não farei. Não ter vergonha de dizer não dá, estou com excesso de trabalho,
não tem condições de fazer esta nova tarefa. E peço que você leia um artigo que é lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, Mackenzie. O artigo é intitulado O Pastor e a Síndrome de Burnout. Foi escrito pelo Dr. Valdeci da Silva Santos. Esse é um artigo muito útil para os pastores que estão nos assistindo. Ok? Bom, segundo lugar, como aconselhar alguém com burnout? Não subestime o problema da pessoa que está buscando aconselhamento. Sabe aquela coisa de isso é bobagem? Tira um final de semana e você já vai ficar bem. Não, não subestime o problema. Por mais que para você não seja algo importante, para aquela pessoa é. Às vezes nós temos mania de subestimar, de dizer, não, isso não é nada. Isso vai passar. E não passa. E piora. E traz consequências à saúde emocional e física da pessoa. E traz consequências para a empresa. Portanto, não subestime o problema da pessoa que está buscando o seu aconselhamento. E terceiro lugar, trabalhe a ansiedade. Você está vendo aí no seu slide que tem um texto de Filipenses 4, 6 e 7. Lá o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos, em tudo, porém, coloquem diante de Deus as vossas petições. Com oração, com súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mostre que há possibilidade de não andar ansioso. Mostre que Jesus nos convida a olhar os passarinhos, a olhar os lírios do campo, a confiar nele. Mostre para essa pessoa, e eventualmente até para você mesmo, que nós temos alguém que caminha conosco, alguém que nos dá segurança. Quarto lugar, trabalhe os pensamentos. Também Filipenses, aí. O que pensar? Está dito lá em Filipenses, vocês devem conhecer o texto muito melhor do que eu. Pensar nas coisas do alto. Em quinto lugar, trabalhe a esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Né? Quero trazer à memória, a lembrança, aquilo que me dá esperança. Trabalhe a esperança no coração da pessoa que você está aconselhando. João 10:10, mostrar que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mostrar que em Cristo nós podemos ter o nosso fardo aliviado. Mostrar que em Cristo nós podemos ter esperança do futuro, de dias melhores, de uma vida melhor e principalmente de um lar eterno. Trabalhar esta esperança no coração da pessoa que está com síndrome de burnout é extremamente importante. Outra coisa, trabalhe segurança. Salmo 46 é um excelente salmo para trazer segurança. Muitos outros salmos. Mostre à pessoa que ela pode repousar na rocha, que é Deus, que é Cristo Jesus. Aconselhe esta pessoa a se aproximar de Deus, que é rocha estável, que não está sujeita aos movimentos do mundo, que não está sujeita às inclinações do mundo. Traga esta pessoa para uma área segura, e a área mais segura que existe é o próprio Senhor, é Deus, é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em sétimo lugar, trabalhe a autoestima. Por que eu falo da autoestima? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mostre isso para a pessoa. Fale um pouco sobre a deteriorização dessa imagem. Mostre a ele que essa imagem pode ser recuperada em Cristo Jesus. Mostre a ele que ele tem valor diante de Deus como pessoa, que ele não é um mero objeto para se dedicar até chegar à exaustão, mas que Deus que se importa com os seus pensamentos, Deus se importa com as suas dúvidas, Deus se importa com as suas dificuldades. Por último, demonstre amizade e empatia. Isso é muito importante.
Para que você aconselhe alguém, a pessoa precisa entender, ou a pessoa precisa ver em você que você está realmente interessado no problema dela. Caso contrário, essa pessoa nunca vai te procurar. Eu me lembro de um amigo de trabalho que, numa determinada reunião, teve um grande estresse, um grande problema com o diretor. Esse cara enfrentou o diretor da empresa, uma multinacional. E quando ele caiu em si, o diretor já tinha acabado de suspender a reunião, disse não há clima para continuar a reunião, e ele saiu rapidamente para o seu quarto, e eu fui atrás dele, e quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que ele falou, eu estou na rua, eu estou demitido, o que vai ser dos meus filhos e tal, e eu comecei a conversar com ele. Naquela ocasião, tinha o Novo Testamento dos Gideões, ali no quarto de hotel, e eu disse para ele, posso ler algo para você nesse livro? Eu gostaria de conversar um pouco com você, eu gostaria de orar com você. Calma, ninguém está te mandando embora, calma, dá tempo de reverter muita coisa. E eu orei com ele, antes, aliás, eu li para ele a Epístola de Tiago, onde fala da questão da língua. Eu orei com ele, eu peguei aquele Novo Testamento e o presenteei. Ele pôde depois voltar e conversar um pouco com o diretor, expor o seu ponto de vista, pedir perdão. E um mês depois, aquele moço me ligou. E ele disse, Fábio, você sabe que eu sou ateu. Eu não acredito aí nesse Deus de vocês. Mas eu estou gostando do livrinho. De vez em quando eu vou lá e eu leio o livrinho. E eu tenho feito uma coisa todo dia de manhã. Quando saio de casa, assim, eu não acredito nesse Deus de vocês, mas meus filhos, de certa forma, minha esposa acredita. Então eu falo assim, olha aí pelos meus filhos que eu tenho que trabalhar, eles parece que acreditam em você e eu não acredito. Um ateu orando. Empatia. Se identifique com aquele que você quer aconselhar. Deus certamente irá usá-lo. Deus certamente irá transformar pessoas através da sua vida. A capelania empresarial é uma grande oportunidade para nós levarmos pessoas a Cristo. A capelania empresarial é uma grande oportunidade para nós chegarmos a pessoas de níveis intelectuais e financeiros das quais muitas vezes nós não poderíamos nos aproximar. A capelania empresarial é um braço de Cristo Jesus estendido para dentro das empresas. Como disse, as pessoas passam, às vezes, muito mais tempo na empresa do que com a sua própria família. Eu e você, como capelães empresariais, temos a oportunidade, mas temos a missão de Deus de anunciar o Evangelho a toda criatura e de falarmos do Salvador, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus dê a capelania a mais um, capelania empresarial a mais um, grandes desafios e grandes oportunidades, e que tudo redunde para a glória de Deus e para a conversão de muitas pessoas. Um grande abraço.